Pronto, deixa aqui. Caiu da graça, viu, Luiz? Caiu da graça. Pessoal, vamos lá. Então, seguindo a aula anterior, a gente vai seguir aqui no sistema excretório, que nós começamos a falar na aula anterior, dando início, então, ao processo de fisiologia animal. Então, na aula passada, nós vimos aqui alguns detalhes interessantes com relação à classificação dos animais, em função das escórias metabólicas por eles estar liberados. Nós vimos esse processo que nós chamamos de osmorregulação. Falamos para vocês com relação ao morcego, quando o morcego pica, por que dá a impressão que desce? Dá impressão não, na verdade você tem uma liberação ali de uma secreção que não é somente sangue. Nós vimos a necessidade de osmorregulação dele na medida que desce ali urina. Após a picada, ele libera também um pouco de urina, tá? Nós vimos aqui também a classificação dos animais ao longo da escala zoológica, em função dessa questão da osmorregulação. Nós vimos que alguns animais que estão em contato direto com a água, eles têm a necessidade de excretar, então, amônia, tá? Porque a amônia é um elemento bastante tóxico, e essa amônia ela é excretada diretamente na água, em animais que vivem em meio aquoso, tá? Nós vimos alguns animais que excretam ureia, nesse caso, na excreção da ureia, especificamente, nós vamos ter aí, tá, os ureotélicos, amonotéricos que excretam amônia, ureotélicos, nos nossos casos, por exemplo, nós, os mamíferos, tá, somos ureotélicos, assim como os peixes cartilaginosos também, tá? Nós somos ureotélicos, tá? E nós temos também os animais que excretam direto o ácido úrico, que é uma substância tóxica, que é o caso das aves, por exemplo, tá? E nós vimos que durante o processo nosso de transaminação, tá? Nós vimos que durante o processo de digestão, muitas vezes nós temos a liberação, a quebra de radicais amina, e no nosso metabolismo fica circulando esses radicais amina, e esses radicais aminas, eles são tóxicos no nosso metabolismo. Para isso, nós temos, então, o fígado, que vai atuar diretamente nesse processo de reversão da amina acumulada, tá, em ureia. Então, você tem, então, a transformação da amina em ureia no processo que a gente chama de ureogênese, tá? E nós vimos essa situação do ciclo da ornitina, da ureogênese, mas antes disso, a gente viu como é que ocorre, uma matéria bastante importante para vocês, da mesma forma que eu apresentei um exercício para vocês agora há pouco, tá? Na química, que é extremamente importante, dentro daqueles exercícios que nós resolvemos, dos 9 exercícios, todos eles são importantes para a prova de vocês, de eletroquímica, tá? Você tem que saber esses exercícios para que vocês se deem bem, depois vocês treinem os exercícios de eletroquímica em casa, que eu acabei de passar para vocês. Então, aqui nós temos a osmorregulação que ocorre nos peixes. Nós vimos quando que o peixe ele tem tendência de ganhar água, quando ele está no ambiente hipotônico, e quando que ele tem tendência de perder água, quando ele está no ambiente hipertônico. Essa matéria, englobando aqui peixes condrícteis e peixes osteícteis, é de fundamental importância também para vocês, para a prova, tá? Eu apresentei os 2 peixes para vocês, tanto de água doce quanto de água salgada, em que para equilibrar, tá, a concentração de sais que ele tem internamente em relação ao meio marinho, que é mais salgado do que ele, para ele não desidratar, para ele não ter um fluxo de osmose inverso, que é uma expressão importante para vocês, que a gente chama de plasmólise, tá? Ou osmose reversa, para ele não ter esse fluxo de osmose reversa e desidratar e secar na água, ele tem, então, uma forma para ele estabelecer uma isotonia na sua solução, tá? Como é que ele faz isso? Ele bebe água salgada, tá? Então, Zé, ele está bebendo água salgada para estabelecer essa isotonia, tá? Então, o que vai acontecer? Esse excesso de água que ele está ingerindo, muitas vezes, o rim dele não dá conta, a urina dele fica muito concentrada, principalmente desse composto, que é o sulfato de magnésio. Esse excesso de água, desse sal que ele está ingerindo, ele vai ter que liberar, então, pelas brânquias. Em contrapartida, o peixe de água doce, tá? Porque ele urina muito, porque ele capta muita água por osmose, principalmente através do tegumento. O excesso de água, ele libera, tá? Através de quem? O excesso de água, não. Aí, o que acontece com ele? Ele libera através da urina o excesso de água, para repor a quantidade de sais que o peixe de água doce
perde, ele permite o transporte ativo de sais pelas brânquias. Então, as brânquias permitem a coleta desses sais para o interior do metabolismo do peito, tá? E, além disso tudo, nós vamos ter aqui, tá, um ciclo que a gente falou bastante, até algumas questões vinculadas que vocês fizeram de simulado ao longo do primeiro semestre. Esse ciclozinho aqui, que ele é fundamental para a gente, que é o ciclo da proteína, do aminoácido ornitina, tá? Exatamente o que acontece conosco na nossa região do fígado, tá? O fígado, além das suas várias funções, além da síntese de proteínas, etc., tal, você tem aqui a coleta da amônia com o CO2, tá? Para formar inicialmente essa proteína, ou melhor dizendo, esse aminoácido derivado da proteína, que é a citrulina. Então, você tem aqui esse aminoácido, que através desse ciclo de transformações aqui, você tem, então, a arginina, tá? Que vai dar origem, tá, à ornitina e vai produzir ureia. Então, ela pode funcionar tanto de via cíclica quanto de via acíclica. E, ao longo desse processo, nós vimos a ação de uma enzima na bioquímica, que é a asparginase, que você tem aqui o ácido aspargico, então, funcionando nesse processo para a fabricação da ureia. Lembrando que o nosso rim, ele filtra ureia, mas ele não filtra amônia. Portanto, essa amônia, na presença do CO2 do sangue venoso, ela tem que ser convertida em ureia. Então, meus caros, isso aqui já é ponto pacífico que nós vimos na aula passada. Eu pude, então, anotar aqui com vocês, né, um pouquinho sobre esse ciclo da ornitina, sobre essa ureogênese, para hoje nós começarmos a falar sobre o sistema urinário humano. Tá? Graças a Deus, graças a Deus. O que foi, Marcelo? Tá com algum problema, Marcelo? Tô com um problema mesmo, porque eu não sei nada desse negócio de peixe aí, não. Não, então, você na prova, então boa sorte, Marcelo. Porque isso aí foi boa sorte nada, querido. Foi passado para vocês a osmorregulação de peixes. Pode pegar o caderno aí anterior, aí, pode ver peixe de água doce, peixe de água salgada. Zé, você tá viajando. Você tá viajando, meu querido. Ah, tá. Nossa, tem tempinho. Zé. Vamos lá. Olha só. Agora vamos lá no sistema renal humano. Vamos ver se eu vou estar viajando ou não. Aguarde, né, para ver a viagem. Peixe, ciclo da ornitina, isso aí é matéria do semestre anterior, pô, com relação a peixe de água doce, peixe de água salgada. Agora, peixe de água doce, peixe de água salgada, você nunca passou pra gente, Zé. Ciclo da ornitina. Com certeza. Tá. Então agora eu passei, né? Vamos ver agora. Entendi. Então vamos lá. Eu acho que eu passei sim, lá no comecinho do ano, viu? Lá no comecinho do ano, eu comecei com o sistema renal. Quase certeza. Se eu não passei... Então, o sistema renal está aqui. Eu falei em aula. Dessa questão da osmorregulação. Tenho certeza que eu falei. Até depois, quando eu fui fazer o resumo, eu acabei falando para vocês também sobre... Como é que chama lá? Não, a osmorregulação. Eu falei sobre os tipos de excreção na escala zoológica. Falei assim ainda, porque aí envolvia zoologia, para eu não ser tão explícito para especificar o peixe. Agora eu estou especificando o peixe, porque falta um mês para a prova só, né? Por isso que eu já estou sendo mais direto e mais objetivo. Mas naquela vez eu comecei lá, em todos os indivíduos da escala zoológica, falando de célula flama, tubos em H, etc. Tal, entende? Então, assim, bom, vamos lá então, né? Vamos Nossa, lá. eu tô lembrada de verdade. Não, mas você me questionou na aula ainda, quando a gente falou sobre o sistema excretório e sistema respiratório. Eu dei uma volta na escala zoológica, a gente falou assim, nossa, Zé, eu vou ter que saber zoologia, não sei o que tal, né? Eu tenho dificuldade nessa matéria, e você falou ainda, eu lembro perfeitamente como se fosse eu lembro da parte que você passou, que você me falou, de circulação aberta e fechada nos peixes. Também, falando sobre isso. Eu só não especifiquei, falei assim, ó, é o peixe, né? Eu falei sobre os animais, aí eu concordo. Só que agora eu fui mais conciso. Vamos lá, então. Falando em sistema renal humano, como é que nós temos, então, aqui o sistema renal? Uma coisa bastante importante para vocês sabem que é um problema que eu passei, tá? No início do ano, vocês lembram, e geralmente, quando ocorre algum problema comigo, eu costumo colocar na prova, né? Querendo ou não, você tem, então, essas condições, tá? Então, olha só, para um bom funcionamento dos rins, é necessário uma ingestão de água, e água em boas, né, concentrações.
em torno de 2,5 litros a 3,5 litros por dia, na verdade, tá? Você tem que acelerar o processo de micção para evitar a formação de cálculos renais ou problema com os sais que você ingere que você não consegue metabolizar, tá? Então, os rins, ele é o elemento fundamental no seu corpo em todos os sentidos, porque se ele começa a apresentar falhas, você começa a apresentar problemas de natureza cardíaca, vai afetar diretamente seu coração, tá? E o rim também ele pode ser o efeito de um problema, por exemplo, no fígado, porque você tem um acúmulo de amônia muito grande no sangue, que não é revertido em ureia, essa amônia vai para a cabeça, aí você começa a ficar uma pessoa que tem problema de deficiência intelectual, até de lembrar das coisas, às vezes por excesso de amônia no sangue, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm cirrose, não que cirrose vai cair na prova de vocês, mas pessoas que têm cirrose atrapalham diretamente o funcionamento renal. Por quê? Se a amônia não é convertida em ureia, se você não tem efetivação do ciclo de ornitina, então você vai estourar tudo isso nos rins. Aí você tem um detalhe que a gente já falou para vocês lá atrás, que a gente chama de DRC. O que é DRC mesmo, Zé? DRC é o quê? Doença renal crônica. Não esqueçam desse nome. Muitas pessoas passam por doenças renais crônicas. Inclusive pessoas que fazem hemodiálise. Quando você chega no local de hemodiálise, lá tem uma placa, por exemplo, assim, sobre um tipo de alimento que a pessoa muitas vezes não pode se submeter, a pessoa não pode comer, tá? Vou te dar um exemplo, carambola. A pessoa não pode nem pensar, altamente tóxico para quem tem doença renal crônica, tá? Se ela ingerir a carambola um dia antes da hemodiálise, ela pode até morrer, tá certo? Então, assim, tem pessoas que padecem por doenças renais crônicas. Em contrapartida, tem pessoas que padecem por patologias desencadeadas por infecções na região renal. Ah, e quais seriam essas patologias? Vamos lembrar aqui algumas dessas patologias, tá? Que vão afetar diretamente os rins. Lembra comigo, algumas patologias que afetam diretamente os rins. As nefrites, glomerulonefrite, tá? Que afetam diretamente os rins, provocado por bactérias, Streptococcus, Staphylococcus, não é tão importante para vocês as bactérias, mas os vírus são muito importantes. Mas, o que eu quero deixar, tá? Claro, para a gente falar de sistema renal, para a gente falar das absorções, para a gente falar de uma série de situações. Quando a gente fala de sistema renal, o sistema renal ele é mais importante para a regulação de pressão arterial do que qualquer outro sistema. Quando você toma uma medicação para regular a sua pressão arterial, porque você está com hipertensão ou você está com diabetes insípida, que está relacionada ao sistema renal, e outro problema, diabetes mellitus, diabetes doce também, tem relação com o sistema renal, porque você tem excesso do quê? De açúcar no sangue, entende? Então você está com excesso de açúcar, então tem relação direta com o sistema renal, tá? Então presta atenção, Zé, então eu estou com um problema nos rins, tá? Por que a hipertensão tem relação com os rins? Por causa da aldosterona, que é um hormônio que atua na reabsorção salina, tá? Então, se os seus rins, você libera muito aldosterona, você reabsorve muitos sais para o metabolismo. Então, automaticamente, o nível plasmático seu torna-se hipertônico, você, então, começa a ter problemas com relação à pressão. Então, aumenta a pressão sanguínea, tá? Então, nessa aula, que nós paramos aqui na aula passada, nós vamos ver como é que funciona todas essas estruturas aqui relacionadas aos rins. Primeiro, enxergando aqui que qualquer problema que você tenha, tanto na região do córtex, que é a região de fora, quanto na região de dentro, pode ser um problema desencadeado por um agente externo, por um agente patógeno, como pode ser um problema desencadeado simplesmente, tá? Por uma deformidade genética ou por uma herança genética. Então, tem pessoas que apresentam problemas com glomerulonefrite na família devido à questão genética, tá? Aí a pessoa ela vai poder, então, desenvolver o que nós chamamos de DRC, doença renal crônica. IMA, tá? IAM, aliás, DRC e AV, está relacionado aí, ó, AVE, né? IAM, AVE e DRC. Os 3 fatores diretamente relacionados com a prova de vocês. Doença renal crônica, AVE, acidente vascular encefálico, tá? E o IAM
que é um infarto agudo do miocárdio, IAM, tá? IAM, AVE e DRC. Então, Zé, a nossa prova pode e vai. Então, vamos lá, tá? Então, olha só, a unidade estrutural dos rins, então, se você pegar toda essa região cortical aqui, ó, é o córtex renal, tá? Você tem o córtex, e aqui dentro você tem os cálices a partir das medulas renais. Toda essa região do córtex renal, tá? Você tem aqui estruturas, mais ou menos 1 milhão dessas estruturas, você tem estruturas que nós chamamos de néfrons. E esses néfrons nada mais são do que a unidade fisiológica da filtração, tá? Aqui você tem as estruturas aqui, ó, que eu estou mostrando, tá vendo? Ó, se você pega a região do córtex, ó, aqui você tem aqui aparecendo os néfrons, tá vendo? Aumentado aqui, ó, os néfrons. Ele surge aqui na região do córtex, principalmente o glomérulo, tá? Que forma a cápsula renal, e entrando aqui, ó, para a região medular após a filtração. E você está vendo aqui que ele está girando aqui, ó, totalmente vermelhinho. Ele está altamente, o que, Zé? Ele está altamente vascularizado, tá? A gente vai ver que essa vascularização é importante à medida que você vai ter a filtração do sangue, você tem a chegada pela arteríola aferente, você tem a saída do sangue que não vai ser filtrado naquele ciclo pela arteríola eferente, tá? E você vai ter aqui também um episódio muito importante, que é os processos relacionados à reabsorção renal. Ah, então, Zé, tem muita coisa para a gente ver aqui, né? Sim, tem muita coisa para a gente ver aqui, ó. Aí aqui, essa parte aqui que é fundamental, que a gente chama de alça de Henle ou alça nefrética, que é fundamental para vocês, tá? Então, só para você ter uma noção, para a gente começar aqui a falar sobre os rins, vamos colocar assim, ó. O rim, vamos colocar assim, a unidade funcional do rim, para ficar melhor. Aí, coloquei errado aqui no meio, não era para pôr no meio aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos indicar. Vamos colocar assim, a unidade funcional, tá? Vai ficar bem resumidinho assim, ó, do rim é o néfron. Zé, eu não posso... Então, néfron, eu me lembro de nefrite. Eu me lembro de inflamação nessa região do néfron. Eu não posso esquecer de jeito nenhum, né, Zé? Não posso esquecer de jeito nenhum. Então, néfron, tá? No qual, então, ocorrem os mecanismos básicos de formação do quê? Da urina, tá? No qual ocorre os mecanismos básicos para a formação da urina. Mas, quais são esses mecanismos básicos para a formação da urina? Bom, nós temos aqui 3 mecanismos que eu não posso esquecer, tá? Primeiro, a filtração que a gente chama de filtração glomerular. Tá? Além da filtração glomerular, a gente vai ter aqui a reabsorção. Tá? Essa reabsorção não pode ser reabsorção obrigatória ou pode ser reabsorção facultativa. E a questão do antibiótico, meu caro. Basicamente, grande parte do antibiótico que você ingere em qualquer processo inflamatório sai direto pela urina, tá? Então, nós vamos lembrar dessa questão aqui da secreção, a gente vai chamar aqui de secreção tubular. Vai sair pelo tubo, tá? A gente vai ver o bacinete, vai ver toda a estrutura, etc. Tal. Então, algumas informações sobre esse rim que eu acabei de falar para vocês. Então, só para você ter uma noção, cada rim, ele tem cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Vou colocar assim, ó, cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. 1 milhão, Zé? 1 milhão, tá? Formados por tubos, vamos colocar assim, ó, formados por tubos. Mas que tipo de tubos são esses? Só para você ter uma noção aqui, ó, vamos colocar aqui, aproximadamente 50 milímetros de comprimento, tá? De aproximadamente
50 milímetros de comprimento. Você tem uma noção, tá? E 50 de diâmetro. Só para você situar aí, tá? Que vão originar, que originam a estrutura que nós chamamos aqui de glomérulo renal. Ou glomérulo de Malpighi, tanto faz. Você tem aqui tanto o glomérulo renal quanto o glomérulo de Malpighi, tá? Esse glomérulo, com cerca de 200, mais ou menos, 2 centímetros, 20 centímetros, 200 milímetros, mais ou menos, de diâmetro. Tá? Então, você vai ter aqui esse tamanhozinho aí, 200 milímetros de diâmetro, se eu esticar tudo, óbvio, né? Então, com um detalhe aqui, ó, enovelado, é como se fosse um novelo de capilares sanguíneos. Zé, o Jorge tá pedindo para você aceitar ele aqui na aula. Quem? O Jorge. Ó, o Jorge. Não fez barulhinho aqui. Deixa eu fazer. Pronto, Jorge. Entrou? Já tem entrado, já. Eu aceitei ele aqui. Jorge, você entrou? Agora sim, velho. Tô uns 20 minutos aqui na porta esperando, batendo aqui. Ô, mas que coisa, Jorge. Pessoal, não tô vendo aqui, velho. Eu não escutei barulho nenhum aqui. Esse Jorge, coitado. Isso aí é exclusão, viu, cara, viu, velho? É foda, eliminar a concorrência já começa desde agora. É, exatamente. De capilares que se invaginam. Então, ele vai se invaginar no extremo. Vamos colocar assim, inicial. Tubo. Aí, assim, então você tem essa estrutura que refere-se, tá? O néfron, tá? E nesse túbulo aqui, que a gente chama de glomérulo, no túbulo inteiro, aí você vai ter aqui, ó, a expansão dilatada desse tubo, você tem a cápsula renal, tá? Então, ó, a expansão dilatada do túbulo, observa-se aproximadamente a cápsula renal, tá? Então você tem a cápsula de Bowman aí, ó, cápsula renal ou de Bowman. Tanto faz. Aí você tem a cápsula seguido do túbulo contorcido proximal. Proximal. Você vai ter a alça nefrética. Que é a alça de Henle, tá? Túbulo contorcido distal. E finalmente aqui a gente vai ter o ducto coletor. Aí a grande questão é, Zé, quais são os episódios que acontecem, tá, ao longo dessa região dos rins? Então, você vai lembrar o seguinte, ali você tem os túbulos contorcidos, tá, que estão na região cortical dos rins, que vão circular pela região de dentro dos rins, que é a região da medula,
que é percorrida por essas alças, tá? E pelo túbulo coletor, que vai terminar, vai desembocar na região da pelve, vou colocar assim, desembocando no bacinete ou pelve renal, tá? Então, no fim, vai desembocar aqui no bacinete ou na região da pelve renal. Ah, mas aí eu já tenho material filtrado. Sim, você já tem o material filtrado. Agora, o que eu não posso esquecer, Zé? Eu não posso esquecer do que 99% do que passa pelos rins, que foi filtrado nos rins, ele vai ser, tá, reaproveitado, ele vai ser reabsorvido, tá? Ah, Zé, então vai ser reabsorvido? Sim, vai ser reabsorvido. 99%, Zé, é muita coisa, né, Zé? É bastante coisa, tá? Mais ou menos 99%. E aqui você vai ter o equilíbrio desses sais aqui, ó, principalmente o potássio, tá? Que é o sal gerador, o sódio, o potássio e tal, estabelece a concentração plasmática do seu sangue. Então, Zé, muita coisa. Então, em média, em 24 horas, o rim, ele filtra, dependendo, lógico, do peso da pessoa, mas ele vai, da massa da pessoa, massa corpórea, ele vai filtrar em torno de 160 a 180 litros de sangue, tá? Então, vamos analisar agora a fisiologia do sistema urinário. Como é que funciona essa filtração, etc, tal, tá? Vamos colocar assim, ó, fisiologia do sistema urinário. Vou colocar o título até de vermelho aqui. Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Zé, como é que funciona esse processo? Então, vamos chamar aqui o primeiro processo, que é o processo FG, que vocês lembram bem, né? Que a gente chama de filtração glomerular. Então, filtração glomerular. Ou simplesmente FG. Quando eu falo em FG, eu estou partindo do pressuposto que é óbvio que você sabe que, tá, eu estou me referindo à filtração glomerular, tá certo? Então, presta atenção, vamos colocar assim, ó, em 24 horas, vamos colocar assim, aproximadamente 180 litros, aproximadamente 180 litros são filtrados pelos rins. Tá? Só para você ter uma noção. É muita coisa. Muita coisa. Então, você vai ter aí um volume urinário diário de uma pessoa de 1 a 2 litros por dia. Assim, a urina produzida fica em torno de 1 a 2 litros. Vou colocar com L maiúsculo mesmo, não, ali parece I, né? Embora mais litros tem que ser maiúsculo, tá certo? Aí, ó, 1 a 2 litros, tá? De urina produzida. Como que essa urina ela vai ser produzida, Zé? Bom, vai depender, então, aquilo que eu disse, da massa corpórea. E o restante, vou colocar assim, e o restante do material filtrado é reabsorvido. Pelo plasma sanguíneo e acaba sendo, então, reaproveitado. Tá? É reabsorvido e reaproveitado. Por quê? Porque aqui você tem, basicamente, aqui, ó,
vitaminas, sais minerais, tá? Ah, Zé, então eu tenho aqui vitaminas, sais minerais que são utilizados aqui no sistema renal, né? Exatamente. Até eu vou colocar aqui, para a gente ver como é que funciona todo o processo, eu vou colocar aqui uma figurazinha para a gente já ir explicando em função desse processo, tá? Para a gente ver como é que ocorre reabsorção tubular, reabsorção facultativa. Já vou aproveitar aqui com vocês, ó. Vou colocar aqui, acho que eu tenho o desenho aqui. Espera aí para eu ver aqui. Ixi, já desconectou do portal. Hoje está meio... Deixa eu entrar aqui no material. É fundamental que você entenda também para a prova esse desenho, para você ver aqui o fluxo que passa pela cápsula no momento que ocorre a filtração, tá? Você tem que saber, entender para saber, como se fosse dar uma aula sobre isso mesmo, no eventual prova. Se você souber como explicar o processo, tá? Todo o processo de filtração glomerular, você já vai saber para onde que está passando, tal, passa pela parede do glomérulo, etc, tal. Eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes disso, vamos voltar aqui, ó, só para eu colocar o desenho para ficar mais fácil para eu explicar. Daqui, acho que agora vai dar certo. Não é esse desenho que eu quero. Ô Zé, eu tenho o desenho que você passou pra gente. Você quer que eu ligo minha câmera? Tem? Eu tenho o desenho que você passou no quadro pra gente. Não, mas esse era o desenho simplesinho, isso aí. Ah, você quer aquele que você passou no resumo, né? Isso. Ah, Não, tanto faz. Você tanto faz. Eu já consegui. Ó, quer ver? Vamos ver se vai dar certo agora. Acho que vai dar certo. Peraí. Eu sou péssimo para desenhar isso aqui, eu acho que dá certo. Ver se você ele quer vai. aquele que tem os dois tipos de sangue, né? O venoso e o... É esse aí. Isso aí. Uhum. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. E aqui você vai ter que prestar muita atenção, tá? Então aqui eu tenho 1 milhão dessas estruturas em todo o rim. E aqui, basicamente, tá? Eu vou ter o néfron. E como eu estou tendo o néfron aqui, essa estrutura, conhecida como néfron, tá? É uma estrutura fundamental. Por que que é uma estrutura fundamental? Porque aqui você tem a unidade fisiológica da filtração sanguínea. Ah, Zé, se eu tenho a unidade fisiológica da filtração sanguínea, o que vai acontecer aqui comigo, Zé? Bom, vai acontecer aqui com vocês que através dessa unidade fisiológica você vai ter a filtração. Agora a pergunta é, como que ocorre essa filtração? Então toma cuidado, ó. Aqui você tem duas arteríolas, tá vendo, ó? Aqui eu tenho a arteríola que a gente chama de arteríola aferente, e aqui eu tenho a arteríola que a gente chama de arteríola eferente. Então, ó, como que ocorre, Zé, essa filtração? Então, olha só, o sangue, ele chega pela arteríola, tá? Aferente, ele chega nesse novelo de capilar sanguíneo aqui, ó, que a gente chama de néfron. Então, aqui você tem um novelo de capilar. Ah, então, Zé, esse novelo de capilar aqui, ele faz o quê? Ele coleta o sangue que está chegando do fígado. Não se esqueçam disso, tá? Esse sangue, ele tem alta concentração de ureia agora, porque após, tá, o sistema que ele passou pelo fígado, com alta concentração de ureia, ele chega nessa região. Nossa, Zé, então aqui ele coletou o sangue que veio do fígado. Isso. Coletou o sangue que veio do fígado, aí vai acontecer o quê aqui, ó? Esse sangue, ele tem, então, muitas escórias metabólicas que precisam ser eliminadas no organismo. Se tiver muita amônia aqui, ó, não funciona, tá? O rim não consegue filtrar. Pouca quantidade de amônia, ele se vira. Agora, muita quantidade, se o rim está falhando, está com cirrose, está com o rim debilitado, está com o rim enrijecido,
está com câncer, carcinoma hepático, tá? Ou está com melanoma hepático, então vai ter dificuldade, vai estourar aqui no rim. Bom, então, ó, esse sangue com as escórias, ele está aqui nesse novelo de capilares, etc, tal, e vai inchando esse novelo aqui dentro, ó, do néfron, tá? Dentro dessa cápsula azulzinha que você está vendo aqui, que a gente vai chamar de cápsula de Bowman ou cápsula renal. Só que, muitas vezes, o que acontece? Esse sangue que chega, que é o sangue venoso, né? Esse sangue que chega pela arteríola renal, tá? Muitas vezes ele não consegue ser filtrado no primeiro ciclo. Ele precisa de um segundo ciclo para que ocorra o processo de filtração. Ah, então, Zé, quando isso acontece, quando ele incha bastante aqui, ó, o glomérulo não consegue ser filtrado, então, ó, o excedente dele vai sair pela arteríola eferente, vai voltar para os capilares sanguíneos, né? Isso. Por quê? Não tem como ele vai inchando, até provocar uma ruptura, tá? Não, ele tem que ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape, guarde bem isso, ela se chama arteríola eferente, que é a válvula de escape para evitar, tá, o excesso naquele local. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, então nessa válvula de escape aqui, ó, você tem a saída, tá, do material que não foi filtrado no primeiro ciclo. Ah, mas esse sangue que vai ser filtrado? Vai. Ele vai circular nos capilares sanguíneos, vai voltar aqui, ó, no segundo ciclo, para realizar o processo de filtração glomerular normal. Beleza? Então, beleza. Como é que ocorre agora a filtração, Zé? Primeiro, no coração, você tem um hormônio que é produzido pelo átrio direito do coração, que é um hormônio essencial, tá, para o sistema renal. Então, que hormônio é esse essencial para o sistema renal? Esse hormônio é produzido. Então, não esqueça de um detalhe. Qualquer afirmação que diga que o coração também é um centro endócrino é verdadeiro. Qualquer afirmação sobre aulas de digestão, que a gente vai ver ainda, que diz que o tecido adiposo ou tecido gorduroso do nosso corpo também é um centro endócrino, também é verdadeiro, tá? Por quê? Qual o hormônio produzido pelo tecido adiposo? Qual hormônio? Como é que chama o hormônio produzido pelo tecido adiposo? Colecistoquinina. Né? Colecistoquinina, não é? Não, colecistoquinina está relacionada a quem? Ao hormônio CCQ ou CCK, que estimula a contração da vesícula biliar. Ele é a colecistoquinina. Tá? É o hormônio que estimula a contração da vesícula, daí você vai ter a liberação da bile pelo canal colédoco, e essa bile ela vai limpar a gordura, né? Isso, vai emulsificar a gordura, né? Emulsificar a gordura tem efeito detergente, não é enzima, emulsifica e vem a lipase e quebra. Agora, qual o hormônio que atua, que é liberado pelo tecido adiposo, que atua diretamente... A pessoa, por exemplo, tem tendência de ganhar massa. Normalmente ela tem problema nesse hormônio. Então, nós podemos dizer que o tecido adiposo é um centro endócrino, tá? Que está relacionado àquelas cardiopatias que a gente falou com vocês. E outra coisa, o coração também, ele é um centro endócrino. O tecido adiposo, ele produz o hormônio conhecido como leptina, tá? Esse hormônio que regula a sua apetite. Então, por que uma pessoa, por exemplo, tem tendência maior de ganhar massa numa situação? Por que ela ganha mais massa? E hoje tem tratamento à base de leptina, à base hormonal, para tentar regular. Porque você fala assim, ó, Zé, eu não tenho problema no TSH, não tenho problema no T3, eu não tenho problema no T4. Qual é o meu problema, então? Tá? Eu não tenho hipotireoidismo, tá? Eu já fiz exame, está tudo normal, mas eu tenho uma tendência de engordar. Isso pode ser um fator genético? Pode, óbvio. Mas além do fator genético, o indivíduo ele pode ter uma deficiência na liberação do hormônio conhecido como leptina, que é o hormônio que inibe a apetite. Tá? Como ele tem a deficiência na liberação desse hormônio do tecido adiposo, que é um centro endócrino, ele inibe a apetite, ele não inibe a apetite, então ele fica com a apetite exacerbada, ele come muito e engorda. Tá? Esse é um fator.
O coração, da mesma forma, é um centro endócrino. Por quê? O coração produz um hormônio proteico conhecido como peptídeo natriurético atrial, tá? Que também é conhecido como PNA. Para que serve esse hormônio, o PNA? Ah, Zé, deixa eu lembrar aqui então. O PNA, ele tem uma função aqui bastante interessante. Para que ele vai servir? Presta atenção. O PNA, ele promove uma vasodilatação da arteríola aferente, guarde bem isso. Depois eu passo aqui escrito para vocês, tá? Que senão a gente perde tempo acreditando. Deixa eu ir falando aqui primeiro, depois eu passo escrito para vocês. Ó, você vai ter aqui uma vasodilatação da arteríola aferente e você vai ter uma vasoconstrição daquilo que nós chamamos de arteríola eferente, tá? Que é essa aqui, ó, que libera o excesso de sangue que não é filtrado do primeiro ciclo. Por que uma dilata e a outra contrai? Então, essa vasodilatação e essa vasoconstrição, ela promove um maior aprisionamento do volume de sangue dentro do glomérulo. Aí você fica com mais glomérulo aprisionado, tá? Aliás, mais sangue aprisionado dentro desse novelo de capilar sanguíneo, que é o glomérulo. Ô, Zé. À medida que ele vai ficando aprisionado, ele vai inchando, ele vai se expandindo. E à medida que ele vai se expandindo, o que vai acontecer com ele? A cápsula começa a comprimi-lo. Ó, dentro aí você tem a cápsula, essa cápsula começa a comprimir o glomérulo e começa a haver o extravasamento do líquido que está dentro do capilar. Ah, se esse líquido que está dentro do capilar começa a extravasar, que está dentro das arteríolas do capilar do glomérulo começa a extravasar, ele começa a extravasar e começa a ser coletado pela cápsula. Como ele está extravasando e sendo coletado pela cápsula, esses dois processos, que ele passa pela parede, tá, do capilar que compõe o glomérulo, e o processo que ele é coletado pela cápsula, nós chamamos de filtração glomerular. Certo? Então, esse processo é o processo da filtração glomerular. Ô, Zé, vai fazendo pergunta para a gente no meio? No meio do quê? No meio da explicação, a gente vai fazendo umas perguntas repentinas, sabe? Que você acha importante? Não, tá, então eu já estou fazendo, eu acabei de fazer um. Então vamos fazendo, vamos ligando, etc. Tal. Agora a pergunta é, nesse caso, a aldosterona ela atua diretamente aqui também ou não? Aproveitando aí a Marcela. Não, a aldosterona. Tem certeza, Marcela? O quê? Que a aldosterona atua na cápsula ou não? Não atua na cápsula. Tem certeza? Ela vai atuar só na salina. Aonde fica a salina? A salina fica é a primeira, a segunda, fica na parte ascendente da alça. Na parte ascendente, né? Uhum. Mas a salina também pode acontecer por reabsorção obrigatória, hein? Cuidado, hein? Pode, que a reabsorção obrigatória é no tubo contorcido proximal e na parte descendente, né? Isso. Aí você está falando da salina em termos de reabsorção hormonal, né? Não a reabsorção por gradiente de concentração. Você tem as duas aí que vai misturar aí o conceito na prova e vocês podem até dar uma... Isso que você fez o simulado e eu caí direitinho, feito um pato. Isso é normal, Olha só. Que raiva, você colocou que a membrana era permeável na obrigatória e eu caí feito uma pata. O pessoal geralmente eles caem nesses detalhezinhos, né? Da fisianatomia. Agora uma perguntinha aqui também. Como é que chama as células de passagem aqui que permitem... Podócitos. Isso, os podócitos, que permitem a mobilização aqui, ó, do material filtrado para dentro da cápsula. A Marcelo já falou. São os podócitos. Não esqueçam, tá? Essas células são células de passagem. E aqui acontece um problema, né? Porque proteína grande não pode passar aqui, ó. Porque a seletividade da membrana para a passagem do material filtrado exige que você tenha aqui substâncias menores, de preferência micromoléculas, como aminoácidos, por exemplo. Mas tem a restrição de passagem aqui, por exemplo, da proteína
hemoglobina, que é uma proteína grande. Como ela não passa, é por isso que você não urina nada vermelho. Se você urina alguma coisa vermelha, é porque você está com alguma infecção urinária de âmbito renal, tá? Então, ó, nesse caso específico aqui, a hemoglobina, ela fica circulante e não passa no material filtrado. Ela volta para o canal que a gente chama aqui de túbulo não, para a arteriola eferente. Hemoglobina não passa no material filtrado. Quem passa é vitamina, água, sais minerais, glicose, e assim vai, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer aqui, ó. Qual a relação entre esse material filtrado ao longo do processo aqui, ó, que no finalzinho aqui vai compor a urina? Qual a relação da urina com a vesícula biliar? Nossa, Zé, tem relação da urina com a vesícula biliar? Pensa aí, tá? Qual a relação entre a urina que você produz e a sua vesícula biliar, principalmente aí pela ação do hormônio CCK, colecistoquinina, tá? Qual a relação existente entre urina e vesícula? Nossa, Zé, mas a vesícula... tem alguma coisa a ver? As células são recicladas no fígado, né? As hemácias, né? Não, as hemácias. As hemácias. Aí o que sobra do baço no fígado. Isso. Aí o que sobra lá no baço, descartada lá, vai virar em... Como é que chama aquilo? Que você acabou de falar aí? Vai virar no fígado. O que vai virar no fígado das hemácias? Esse nome que você acabou de falar aí, que eu esqueci, que você acabou de falar aí, ó. Biliverdina e bilirrubina. Isso, biliverdina e bilirrubina. Aí, a bili, ela vai passar para ser urina, ela vira urina. Parte dela é reabsorvida e vai para o sistema urinário. Isso, e o que não é absorvido vira urina. Tá, mas como é que chama a bile que dá a cor um pouco mais amarelada na urina? Como é que chama essa bile? Como é que ela é o nome dela? Urobilina. Urobilina, tem que saber esse nome, hein? E as fezes é estercobilina. Isso, e para as fezes, você tem, então, a liberação da estercobilina, que dá a coloração mais amarelada às fezes. Não pode esquecer esses dois nomes que a Marcela falou. Então, aqui, ó, você vai ter, então, ó, após a filtração, tá? Você tem a coleta do material filtrado. Esse material filtrado que é coletado pela cápsula, ele é semelhante ao plasma sanguíneo. É um material incolor. Ele não tem a proteína hemoglobina, não é vermelho, não tem hemoglobina, tá? E esse material aqui, então, é semelhante ao plasma, Zé. Esse material, ele vem para cá, ó, para o tubo contorcido proximal. Sim, ele vem para o túbulo contorcido proximal. E aí, Zé? Aqui no túbulo contorcido proximal, vai acontecer o que aqui, ó? Então, você presta atenção, que isso aqui é muito fácil para você guardar, tá? Então, aqui, ó, você não pode esquecer, tá? O material filtrado é incolor e chegou aqui, beleza? Então, tá aqui, Zé. Esse material, ele é rico em água, sais minerais, aminoácidos, glicose, como eu falei agora há pouco, e 99% dele, praticamente, vai ser reaproveitado pelo teu corpo. Imagina que os seus rins, eles estão filtrando, em média, 180 litros de água, então, vamos colocar 1% disso, você tem 1,8 litros, em média. Por isso que eu coloquei de 1 a 2, porque depende também da quantidade de água que você ingere ao longo do dia, para que você não tenha aí uma doença renal crônica, uma DRC, né? Então, olha só, nesse caso, você vai ter, ao longo desse túbulo contorcido proximal, você vai ter aqui a reabsorção, que nós chamamos de reabsorção obrigatória. O que é isso, Zé? Reabsorção obrigatória. Reabsorção obrigatória é diferente da reabsorção salina e é diferente da reabsorção facultativa. Ah, por que é diferente? Porque na reabsorção salina e na reabsorção facultativa, você está condicionado à ação hormonal. Na reabsorção obrigatória, você não depende da ação hormonal. Ah, então eu não vou depender aqui da ação hormonal. Não.
você não vai depender da ação hormonal. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, eu vou ter aqui, então, ó, como eu não dependo da absorção ou da reabsorção, tá? Eu não dependo da ação hormonal, essa reabsorção aqui vai acontecer de que forma? Dá uma olhadinha aqui, ó, para aquela foto que a gente mostrou para vocês inicialmente. Tá vendo aqui, ó? Quando você olha para o néfron, olha o que está acontecendo aqui, ó. Você tem uma rede de capilares sanguíneos aqui em volta dele, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, você tem vários capilares sanguíneos em volta, tá? Para que servem esses capilares? Então, aqui, ó, só para você enxergar, esses capilares que estão em volta, eles estão passando por aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, tá tudo enrolado aqui, ó. Capilar sanguíneo. Ah, ele serve para coletar aqui o sangue que saiu pela arteríola eferente no segundo ciclo. Sim, também. Mas, além disso, você estabelece aqui, ó, uma diferença de concentração entre o material que está aqui dentro, ó, do túbulo contorcido proximal e do material que está aqui, ó, no capilar sanguíneo, que está em volta aqui, ó, do capilar sanguíneo. Então, qual que é a diferença? Aí você não pode esquecer. Olha só o que eu vou te dizer. O material que está no sangue está mais concentrado que o material que foi filtrado. Uma razão muito simples. O material que está no sangue, ele apresenta hemoglobina, a proteína, que dá a cor vermelha ao sangue e é responsável pela condução de oxigênio. O material que está aqui dentro do néfron, ele não tem, tá, hemoglobina. Então, aqui você cria um gradiente de concentração, onde aqui dentro você tem um meio hipotônico, e dentro aqui na região, tá, do material aqui, ó, do sangue, você tem um meio hipertônico, separado por uma membrana semipermeável. Ah, então essa MSP, essa membrana semipermeável, é a própria membrana que reveste aqui, Zé, o tubo contorcido proximal? Exatamente, é a própria membrana que reveste o tubo contorcido proximal. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Muito simples. A água, ó, ela vai passar do meio hipotônico para o meio quê? Hipertônico. Ah, ela está passando do meio hipo para o meio hiper, Zé? Tá, passando do meio hipo para o meio hiper, através de uma membrana semipermeável. Onde passa, tá? Que é a própria membrana do capilar e a própria membrana do túbulo contorcido proximal. Onde passa o solvente, que é a água, e não passa soluto. Ah, então, boa parte da água já é reabsorvida aqui, ó, no tubo proximal, né, Zé? Essa água, ela volta para o capilar sanguíneo através da reabsorção obrigatória. Isso. Através da reabsorção obrigatória, boa parte dessa água volta para o capilar. Ah, Zé. E os sais, Zé? Bom, os sais são solutos. Na osmose, passa solvente, não passa soluto. Como os sais são solutos, esses sais aqui, ó, eles também voltarão. Voltarão como? Passagem do meio hipotônico para o meio hipertônico, que é o sangue. Então, os sais voltarão através do quê? Os sais vão voltar através de transporte ativo, tá? Então, por transporte ativo, os sais vão voltar para o sangue. Então, ó, transporte passivo, osmose, você tem a reabsorção dos sais, e transporte passivo, que é osmose, né? E transporte ativo, você tem transporte passivo, osmose, você tem a reabsorção da água para o sangue, e transporte, tá? Que a gente chama de transporte ativo, você vai ter a reabsorção dos sais que retornam ao sangue. Grande parte dos sais e da água, elas serão, então, ou eles serão reabsorvidos através, tá, da diferença do gradiente de concentração. Eles voltam para o sangue, beleza? Então, aqui, ó, Zé, então voltou, né? Sim. Aí segue o líquido que não foi filtrado. Nessa parte descendente ainda aqui, ó, ocorre a reabsorção, tá? Que a gente chama de reabsorção obrigatória. Ou seja, a reabsorção seguindo, obrigada pelo gradiente de concentração. Agora, quando você começa a subir aqui na alça nefrética, aí é que acontece um episódio interessante. Ela é impermeável aqui, ó, à reabsorção da água,
mas ela é permeável à reabsorção dos sais. Então, ó, o líquido que não foi reabsorvido aqui atrás, ele vai chegar aqui, ó, no túbulo contorcido de uma forma mais diluída. Ou seja, esse líquido vai chegar aqui de uma forma, tá, menos concentrada. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, aí aqui vai ser objeto daquilo que a gente vai falar bastante na próxima aula, inclusive, sobre essa parte. Aqui você vai ter a reabsorção, tá? Que a gente chama de reabsorção salina. Por quê, Zé? Porque nesse local aqui, ó, embora a parede interna seja impermeável à água, você vai ter a ação de um hormônio liberado pela parte de cima dos rins. Então, na parte de cima dos rins, você tem glândulas que são conhecidas como suprarrenais. Essas glândulas liberam os hormônios, que a gente chama de hormônios, tá? Minerocorticoides. São os corticoides de uma forma geral. Dentro desses minerocorticoides, você tem o cortisol, você tem a aldosterona. Então, ó, essa aldosterona, ela atua aqui, ó, nessa região da alça ascendente, favorecendo a reabsorção salina. Então, ó, os sais que não foram reabsorvidos aqui atrás, grande parte deles serão reabsorvidos agora aqui, ó, e vai retornar no sangue, tá? Então, por isso que se você reabsorve muitos sais, porque você comeu comida muito salgada, a sua pressão osmótica do sangue aumenta, então a sua pressão arterial acaba aumentando, tá? Então, por isso que quando você, a gente vai ver depois o mecanismo renina-angiotensina, quando você tem um problema na transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, angiotensina ativa em angiotensina inativa a partir da renina, tá? Que é a enzima liberada pelo rim. Então, quando você tem esse problema aí, ó, você muitas vezes você pode ter problema relacionado à pressão sanguínea fundamentada nos seus rins. Aí você tem normalmente aí, ó, a pressão alta, ou o que nós chamamos aí de hipertensão arterial, tá? Zé, Você vai manter, então, essa pressão alta. Oi. a gente precisa saber essa parte da reabsorção salina que fala que tem o controle da pressão arterial, que o rim libera a enzima renina no plasma, e aí que o fígado libera angiotensinogênio, Sim. e que aí... Precisa saber? Tem que saber, isso aí é pressão arterial, isso aí entra na circulação, no coração, ué. Ah, tá. Sabeu? Uhum. Isso entra diretamente, isso é o mecanismo renina-angiotensina. Uhum. Tem que saber tudo e mais um pouco do mecanismo renina-angiotensina. Aí esse que você misturou, que você colocou que acontecia na reabsorção obrigatória, né? Você fala que eu misturei lá No, nem no, lembro, mas simulado lá, né? Simulado é questões antigas, né? Era questão antiga. Você colocou que questão esse acontece... antiga, questão antiga adaptada, né? Lá era mais para sacanagem mesmo. Olha só, mas tudo bem, a prova também é cheia dessas coisas aí, né? Olha só, então aqui você tem a reabsorção de parte dos sais, aí esse líquido mais diluído chegou aqui na parte terminal. Aí, que nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, que já estou liberando vocês, aqui você tem, ó, um líquido que tem mais água, e aqui em cima, o que acontece, Zé? Eu tenho a região do hipotálamo, nossa, Zé, tem a região do hipotálamo aqui no meu cérebro, tá? Esse hipotálamo, tá? Ele produz um hormônio conhecido como vasopressina. Esse hormônio vasopressina, ele vai ser armazenado aqui, ó, atrás da célula turca, aqui entre o nervo óptico. Eu tenho aqui, ó, o tamanho de um grão de ervilha, eu tenho aqui o local que a gente chama de pituitária, antiga pituitária, que hoje a gente chama de hipófise, tá? A região posterior dela a gente chama de neurohipófise. A neurohipófise, ela é apenas um reservatório de dois hormônios que mais nos interessam. Quem são esses dois hormônios que mais nos interessam? Eu vou ter a vasopressina, tá? E tem outro hormônio também que vai ser armazenado na neurohipófise. Esse hormônio armazenado na neurohipófise, que é relacionado aí a paixão, relacionado à lactação, tá? A injeção do leite no momento da lactação, é a oxitocina. Mas o que nos interessa aqui é o hormônio conhecido como vasopressina, ou também conhecido como ADH. O que esse hormônio vasopressina ou ADH ele faz? Ele atua nessa região aqui, ó, tá? E ao atuar nessa região aqui, ó, vai acontecer o quê? Ele vai aumentar, tá, a permeabilidade. Então, ele desce lá do seu cérebro, pelo sistema sanguíneo, por feedback positivo,
ele encontra as células alfas que compõem aqui o túbulo contorcido distal, e ao encontrar as células que compõem o túbulo contorcido distal, ele vai favorecer que parte da água que ainda está concentrada aqui, ó, aumenta a permeabilidade e essa água retorna aos vasos sanguíneos. Então, essa reabsorção aqui não é uma reabsorção obrigatória, é uma reabsorção que nós chamamos de reabsorção facultativa, tá? Como você tem aqui uma reabsorção facultativa, o que vai acontecer aqui, Zé? Então, nessa reabsorção facultativa, você vai ter aqui um detalhe interessante, tá? Parte da água volta e o que sobra aqui, basicamente, ó, você vai ter aqui, ó, as escórias metabólicas, tá? Você vai ter aqui, basicamente, a ureia, para ser eliminada aqui pelo ducto coletor, junto com a solução aquosa, tá? E aqui também você tem a recepção aqui também, ó, da urobilina, para dar a coloração meio amarelada, tá? Na urina. Aí, quanto mais diluída é a urina, menos você vai ter aí, menos concentrada ela vai ser. Então, quanto menos coloração amarela ela vai ter, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aqui, ó, principalmente sobre o túbulo coletor e a chegada no ureter aqui, ó, pode provocar aqui os cálculos renais, né? A cristalização dos oxalatos de cálcio. Guarda muito bem esse nome, que esse nome aí foi a causa de eu ter que fazer 2 cirurgias nos rins no início do ano, tá? A cristalização do oxalato de cálcio, que é um tipo de sal que vai provocar um tipo de cálculo, que é o cálculo salino. Além desse cálculo, você tem um cálculo também derivado do ácido úrico, beleza? Deixa eu salvar aqui, ó. Agora é hora de a gente almoçar, né? Depois de... Como que chama a coisa que você teve mesmo? Que você fez, né, no tubo de J? Como é que é? Duplo J. É isso aí. Não, mas duplo J é o tubo que você coloca, né? Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Né? Aí a cirurgia é a cirurgia que envolve, chama uretolitotripsia, tá? Interna, né? Aí você tem a uretolitotripsia. Você vai estourar o cálculo na parte interna do rim, não na parte externa, tá? Mas o que a gente precisa saber, Zé? Não, nome de cirurgia, não. Isso aí tá, mas tipo assim, a gente precisa saber do cálculo, né? Que gera... Tem que saber do oxalato de cálcio, né? Colesterol alto, é isso, né? Isso. Não, aí é o cálculo na vesícula, colesterol alto, tá? Colesterol alto provoca cálculo na vesícula. Agora, no rim, é excesso de oxalato de cálcio mesmo, problema no metabolismo dos sais, tá? Que forma o cálculo. Tá. Aí pode ser ácido úrico, algumas pessoas também têm problema com ácido úrico, tá? Que vai provocar esse ácido, esse problema, etc. Então tem a ver com a tua reabsorção salina. Técnica, mas só que o meu caso específico, já fiz todos aqueles exames que eles fazem, que eles pedem para fazer lá, exame metabólico, para ver, mas não acha nada de anormal, entende? É que de vez em quando surge essa pedra aí mesmo, que Deus me livre, viu? Mas eu não tenho problema metabólico diretamente, pelo menos detectado no sangue, assim, não tem. Então, não tem só sei que o meu cálculo é salino, mas não tem, eu não como as coisas salgadas, não gosto de sal, aliás, sempre fui inimigo do sal, assim, não gosto, né? Sal, tem que ter sal, claro, um pouco de sal na comida, mas coisa salgada, assim, gente que pega, né, saleiro, coloca no comida, não gosto disso de jeito nenhum. Então, agora, quem toma muito refrigerante também, né, tem muito oxalato, etc e tal, e eu tomo um pouquinho, acabei nessa quarentena aí, acabei engordando agora, esses dias fui pesar, isso porque eu ando 4 km por dia. Eu ganhei 3 quilos de massa, meu Deus. Né? Eu tô só emagrecendo, graças a Deus. Eu vou dar um jeito agora para voltar ao meu peso normal, 82 quilos. Faz uma dieta boa. Eu já estou fazendo, já o tal de dieta aí, não é fácil, mas eu estou fazendo, na medida do possível, reduzir minha alimentação no almoço pela metade. Pessoal, então beleza? Vamos então parar agora, vamos almoçar. Na quinta-feira, nós vamos